cada um que Deus tem chamado, Ele também tem dado uma missão, sim ou não, irmãos? Por isso que eu falei no domingo passado. Quando vocês receberam a palavra do domingo passado, esse domingo agora teve. Só que hoje eu quero trazer outra mensagem ao teu coração. Eu não sei se você vai estar com o teu coração pronto para receber ou disposto a receber essa palavra. Porque uma das coisas que eu tenho percebido, querido, é quando nós saímos da igreja, no outro dia se pergunta sobre a palavra, ninguém nem lembra, nem o tema. Por que será isso? Não digo ninguém não, alguns nem lembram nem o tema. Por que será isso? É falta de anotar, falta de meditar o que foi dito e falta de praticar aquilo que se aprendeu. Hoje eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Eu quero falar hoje, como eu falei domingo de missão, eu quero falar hoje dos inimigos da missão. Inimigos da missão, meu Deus. Estão preparados aí? Sim ou não? Não? Quantos querem vencer na vida aqui? Bem. Quantos querem ir para o céu aqui? Quantos querem conquistar aquilo que tanto sonha? É interessante, queridos, que eu disse domingo passado que Deus, Ele nos chama, faz o quê? Nos dá a missão e vai junto. Olha que interessante. Deus nos chama, nos dá a missão e não deixa você sozinho. Ele diz: eu estarei contigo. Eu disse também que nós temos dois tipos de missões: a missão coletiva, a igreja, e a nossa missão individual. E eu ensinei sobre isso domingo, mas hoje eu quero ensinar também sobre os inimigos da missão. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão sua individual? Se você não pegou a palavra domingo, acho bom você entrar no canal do YouTube da igreja, assistir essa palavra e ouvir essa palavra. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Quais são os inimigos da missão? Quais são? Eu vejo que Brasília, e é interessante, em alguns estados, em alguns locais no Nordeste, Bahia, não sei, os supermercados e outras empresas fecham no horário de almoço. Já viram isso? Alguém já viu isso? Na Bahia até o restaurante fecha na hora do almoço, é? É, Gil? Ah, não, só os mercados, né? Só, sim, perdão. Então fecham-se na hora do almoço e reabrem 2 horas depois. E eu fiquei pensando assim, caramba, olha só, né? Ao quanto essas pessoas têm tempo. E aqui em Brasília não. Aqui em Brasília é o sistema escravo. Já viram o sistema escravo? Como é que é, né? Se você trabalha no comércio, você não tem vida. É uma batalha para você ter vida. Se você não tomar cuidado, você não tem mais tempo para nada. E esse é o primeiro inimigo que eu quero falar para você da missão. Qual é, pastor? A falta de tempo. O primeiro inimigo da missão é a falta de tempo. Por quê, pastor? Porque é simples. Mesmo que nós saibamos, ou muitos sabem da sua missão, essas pessoas se ocupam com coisas desse mundo. E para elas, muitas vezes, o reino de Deus não é prioridade. Então, o maior inimigo da missão que Deus nos deu é a falta de tempo. Por quê, pastor? Porque a falta de tempo. Porque nós não temos a confiança no Senhor, ou a fé para entender que o nosso Deus é o Deus do tempo. Olha que coisa interessante. Nós não entendemos, nós não reconhecemos que Deus é o Deus do tempo. Eu tenho certeza que se você crê nisso, tenho certeza que se você entender isso, tenho certeza que você tiver fé para crer nisso, queridos, Deus vai dar tempo para você fazer tudo o que você precisa e ainda vai sobrar. O problema é que a gente fica de olho no relógio e não em Deus. Então o primeiro inimigo da missão é a falta de tempo. Uau, pastor. Mateus capítulo 8, verso 19 a 22. Olha o que diz aqui. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores,
eu te seguirei. Aí disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Agora olha o verso 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Tempo. Pastor, o que é isso? Jesus sabia que o coração daquela pessoa, daqueles escribas, não desejava o verdadeiro sacrifício para se cumprir a missão. Ele sabia por quê? Porque quando nós não temos, ou nós não estamos dispostos a pagar o preço, ou dispostos a fazer o verdadeiro sacrifício para cumprir a missão, nós colocamos argumentos, nós colocamos dificuldades. Por quê? Porque o impedimento, falta de tempo, não nos deixa servir como deveríamos servir, com excelência. Sabe, foi por isso que Jesus respondeu dessa forma tão dura, para deixar claro que a missão não é feita, olha que coisa tremenda, que a missão não é feita de luxo ou tranquilidade, mas a missão ela é cumprida de desafios e de desapego das coisas deste mundo. Quem deseja andar com Jesus precisa saber renunciar a muitas coisas. Eu não sei se vocês aqui já andaram de balão. Quem já andou de balão aqui? Um dia, quem sabe, ainda vou andar. Mas você sabe o que acontece quando o balão está a certa altura e ele começa a descer, sem estar programado para descer? Em volta dele vai várias amarras de sacos de areia. E quando ele começa a descer, porque está muito pesado, então as pessoas começam a soltar aquele saco de areia para ele voltar a subir, para ele voltar a estar estável no lugar onde ele precisa estar. Sabe, e algo que eu posso entender aqui nessa noite é que a falta de tempo, que é um dos inimigos da missão que Deus nos deu, é como se fosse esse balão que está caindo, mas ninguém solta o peso. Ninguém desamarra o peso. Por quê? Porque às vezes estamos tão atarefados até o pescoço, e dizemos assim: não temos tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu vou dizer uma coisa para você: enquanto você estiver dizendo que não tem tempo, você não terá tempo. Por quê, pastor? Porque a tua boca está permitindo que Satanás trabalhe para que você não tenha tempo para nada. E aí você se torna escravo do relógio, se torna escrava do tempo, e aí o teu tempo é somente para fazer aquilo que você tem como prioridade. O segundo inimigo da missão, queridos, e isso é nítido, é claro. Qual é, pastor? É a negligência. Segundo inimigo da missão. Eu não estou falando somente para a igreja, somente para você que está aqui na igreja, sobre os trabalhos da igreja. Não, estou falando em todas as áreas da tua vida, sem nenhuma exceção. Quer ver outra coisa? Negligência. O que é negligência? É quando eu sei da missão, mas não cumpro a missão como eu deveria cumprir. É tipo aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse copo. Como que nós... Eu vou tirar o copo, vamos fazer diferente aqui, peraí. Por exemplo, esta mesinha está aqui. Eu tenho uma obrigação para fazer o melhor, sim ou não? Eu pego a mesinha, trago a mesinha e eu coloco a mesinha aqui. O que é negligência? É quando você sabe a missão, mas você não cumpre como deveria cumprir. Você quer se livrar do problema, então você passa a fazer de qualquer jeito. Então você negligencia a missão pela qual Deus te chamou para cumprir, ou pela qual você está nessa terra. Então, queridos, negligenciar não é deixar de fazer, não é só deixar de fazer, mas é fazer de qualquer jeito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, mais um inimigo da missão é negligência. Como assim, pastor? Provérbios 18, verso 9 diz assim, ó:
O que é negligência na sua obra? O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Quem já fez obra em casa aqui? Deixa eu perguntar, quem conhece bem, acompanhou o pedreiro aqui? Você já viu aquele negócio que o pedreiro está na sua casa, trabalhando, rebocando isso e aquilo? E você dá uma piscadinha, deu 5 horas, o pedreiro está indo embora. Mas antes de o pedreiro tentar estar lá mexendo com massa, você olha e você vê que tem muita massa ali. Aí daqui a pouquinho, está tranquilo, termina, o pedreiro já está se arrumando para ir embora, ele vai embora. E você, uai, mas onde é que ele jogou essa massa toda? Aí certo dia você está limpando a areia, limpando coisa, de repente bate a pá num lugar duro. E aí você vai limpar, você descobre que é a massa. E o pedreiro, você achou que ele ter jogado na parede, está onde? Está escondido. Isso é negligência. Desperdiçou o quê? O seu dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não partir do princípio que o tempo para você é precioso, se você não partir do princípio que a negligência traz desperdício, traz prejuízo, queridos, a negligência na obra do Senhor também traz prejuízos. E prejuízos não só para a obra, mas para você também. Então nós temos que atentar para esses princípios. O segundo inimigo é a negligência. Qual é o terceiro inimigo, pastor? O terceiro inimigo é você achar-se incapaz. Ah, mas logo eu. Terceiro inimigo, achar-se incapaz. Pastor, na Bíblia, quem se achava incapaz? Moisés. Moisés se achava incapaz. Como, pastor? Ele se achava incapaz de cumprir a missão que Deus havia dado. Sabe o que ele diz, irmãos? Ele diz assim: quem sou eu? Vamos lá para a Bíblia, Êxodo capítulo 3, verso 11. Olha o que Moisés diz. Então Moisés, quando Deus chama Moisés, olha o que Moisés diz: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ele se via um gago, ele se via um fugitivo, mas Deus via nele um libertador. Estão ouvindo? Como é que você se vê? Como é que você se avalia? Deus não te vê como você vê você mesmo. Deus te vê como vencedor. Deus te vê como uma pessoa capaz. Deus te vê, queridos, de uma forma que você nem imagina. Esse terceiro inimigo, achar-se incapaz, na verdade, queridos, é um sentimento ou uma vida de fracasso, porque você diz assim: eu não consigo, eu não posso, nada posso fazer. Tá certo, você não pode fazer nada, mas Deus em ti, você é capaz de fazer tudo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem te capacita é Deus. Não se ache incapaz de fazer algo que Deus te chamou para fazer. Não te ache incapaz de desenvolver o teu ministério. Não se ache incapaz, queridos, de trabalhar em uma área que você nunca trabalhou. Não se ache incapaz. Se Deus te chamou, te deu a missão, Ele vai junto com você. Ele não te deixa, Ele te respalda. Quarto inimigo da missão, o que é, pastor? Desobediência. Uau, essa aqui é muito. Como assim, pastor? Sim, desobediência. É você saber, é você receber, é você ser chamado, é você receber a missão e você não cumprir a missão. Como assim? Vou explicar para você. Se você pegar a tua Bíblia lá em Jonas capítulo 1, e você vai ler capítulo 1 do capítulo 1, no verso 1 até o 3, você vai ver o que Jonas faz. Deus chama Jonas, Deus dá a missão para Jonas, e o que Jonas faz? Ele foge. Assim também tem pessoas desobedientes. Deus chama, Deus dá a missão, e o que essa pessoa faz? Foge. Olha lá. E veio
a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Desobediência. Aqui nós vemos as duas palavras que eu disse, as três palavras que eu disse no domingo. Deus chama, Deus dá a missão e Deus vai junto. O que aconteceu aqui na vida de Jonas foi: Deus chamou, Deus deu a missão, deu uma ordem, deu a missão. O que Jonas fez? Desobedeceu. Ele fugiu. Ele foi fazer outra coisa, mas não é porque negligência não, ele sabia o que tinha que fazer. Ele não fez, ele fugiu. Vou falar uma coisa para você: negligência é quando você tem uma função para fazer e você continua naquele lugar sem fazer, sem cumprir o teu chamado. Você está negligenciando. Agora, desobediência não. Aqui a de Jonas mostra claramente: ele foi embora, ele disse: não vou fazer isso. É um desobediente. O negligente faz meia boca, faz assim, só para disfarçar. Nunca é excelente o negligente. Próximo inimigo da missão: falta de visão. Rapaz, você andar perto de gente que não tem visão nenhuma é horrível. Sim ou não? Que não sonha, que não tem paixão por fazer algo. É horrível por quê? Porque você sente-se que está ancorado e não consegue sair do lugar. Sabe, falta de visão é quando tudo está na minha frente, mas eu não consigo enxergar nem o começo e nem como se chega. Ele vive sendo levado de um lado para o outro. Por quê, pastor? Porque o povo perece. O povo que não consegue entender a visão que Deus tem para si perece. Mas o motivo pelo qual, queridos, também muitos não conseguem ver é por causa da falta de conhecimento. Vou dizer uma coisa para você: não se assuste. Quando você não tem conhecimento, sua vida passa a ser limitada. Você se limita a viver uma vida que a área que você conhece é aquela ali, e você está limitado a viver naquele nível. Por quê, pastor? Porque a falta de conhecimento é inimiga da missão. Eu preciso conhecer, eu quero conhecer. Quando você não tem conhecimento, é porque você não procura aprender. É por isso que não consegue chegar ao fim da missão e nem como se chega lá. Vive sendo levado novamente de um lado para o outro. Falta de conhecimento, queridos. Meu discipulado com os homens, eu pego muito pesado. Quer dizer, muito não, eu pego leve com eles. Mas eles têm saído bem, né, Johnny? Tem saído bem porque tem lido, tem buscado, tem escrevido, lido a palavra, eu tenho acompanhado, eu tenho supervisionado. E eu estou muito feliz com isso. Por quê, pastor? Porque terrível é ter pessoas que não querem ter conhecimento e nem crescer. Olha o que Isaías escreve dizendo no capítulo 5, no verso 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento ou conhecimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O que é isso, pastor? O que é isso? O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Falta de conhecimento.
não vai deixar você subir. Subir que eu digo é crescer espiritualmente, crescer. Pastor, como é que eu cresço espiritualmente? É só orando? Não, é lendo, é buscando conhecimento, é se deixando ser discipulado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu ouvi isso esses dias e eu achei interessante. Tem pessoas que estão hoje dizendo a seguinte frase: eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de discipulador, eu só preciso de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você: é correto essa afirmação? Será que essa pessoa deve ter um anjo, né, que vai todo dia, um horário marcado, lá ensinar para ela, discipular essa pessoa, né? Ou essa pessoa deve ser autodidata, ou ela deve ser paranormal, alguma coisa assim. Meu filho, não se anda nessa terra sozinho. O próprio Jesus chegou nessa terra, a primeira coisa que ele fez foi fazer discípulos. A primeira coisa que ele fez foi pegar os seus 12 e ensiná-los coisas, queridos, tremendas e poderosas. Foi tratar o caráter deles, foi fazer eles crescerem. E eles quiseram crescer. Eles desejaram crescer. E eles adquiriram conhecimento. Mas sabe o que aconteceu? Jesus chama um em especial para um propósito. Que propósito? Para ir aos gentios. E esse um, para mim, foi maior do que todos os apóstolos. Quem, pastor? Paulo. Por quê? Porque ele tinha conhecimento. Ele estudava, ele estudou, ele aprendia aos pés de Gamaliel, que era mestre. E ele, bem preparado, Deus o mandou para uma missão muito maior. Esteja preparado, Deus, porque quando a porta abrir, porque quando uma porta se abrir para você, você vai saber o que fazer. Amém? Amém? Eu quero declarar que hoje esses inimigos vão cair por terra e você vai avançar em nome de Jesus. Está entendendo? Você vai avançar. Pastor, qual é o outro inimigo da missão? Medo. 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 Sabe o que tem que fazer e não faz por medo. Conhece o caminho para o sucesso, mas tem medo. Deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa: Deus não trabalha com medrosos. Diga para o irmão do seu lado assim: Deus não trabalha com medrosos. Este pastor, então Deus trabalha comigo? Não. Mostro para você que Deus não trabalha com medrosos. Pega a tua Bíblia, abre Juízes capítulo 7, verso 3. Está dizendo assim: agora pois, isso aqui é dos 300 de Gideão. Agora pois, apregou aos ouvidos do povo dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Diga comigo: Deus não trabalha com medrosos. Por que Deus não trabalha com medrosos? Porque lá em Josué capítulo 1, o que ele diz para Josué? Não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo, ninguém poderá te resistir. Ele está dizendo: não tenha medo. E aqui eu estou dizendo: Deus não trabalha com medrosos. Deus não trabalha com pessoas que têm medo. Eu não estou falando o medo natural do ser humano, não. O medo mesmo de avançar, o medo de conquistar, o medo de viver, o medo de crer que o Senhor é contigo, de crer que o Senhor está te levantando, de crer que você tem uma grande missão. Deus não trabalha com medrosos. Hoje você tem uma oportunidade de renunciar a tudo que te trava e começar a confiar no Senhor e viver uma vida com Deus
para Deus e para a glória dele. Eu acredito que os dois piores aqui é a falta de conhecimento e o medo. Todos têm a sua relevância, mas o medo e a falta de conhecimento é o que está fazendo o povo perecer. Tem gente que tem conhecimento, mas tem medo. Adianta o quê? Eu quero que você entenda algo. Quando Deus te chama, Ele te dá uma missão e Ele te diz: não tenha medo. Quando nós sabemos a nossa missão, quando nós sabemos que nós fomos chamados para vencer, e nós fomos chamados por Deus, queridos, nós também temos que entender que teremos guerras, que teremos batalhas, que não será fácil, que pessoas vão nos trair, que na caminhada da vida, queridos, muita coisa vai acontecer, que nós não vai nos agradar, mas nós devemos a todo tempo nos lembrar o que Deus disse: não tenha medo, eu estou contigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo hoje? Se você tem a missão, se você foi chamado, tem a missão, Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu estou contigo. A pergunta que eu faço: o Senhor está contigo? O Senhor está contigo? Essa palavra hoje é para que você entenda que a tua vitória está ligada a você vencer todos esses inimigos. Porque quando Satanás sabe qual é a sua missão, ou ele conhece a sua missão, ele vai trabalhar com todas essas ferramentas para fazer que você não cumpra a missão. Vejo hoje mesmo meu pai, minha mãe e muitos outros mais velhos dizendo assim: se eu tivesse a vida que vocês tiveram, eu estaria estudando. Se eu tivesse a idade de vocês, eu estava estudando, eu estava muito melhor do que sou hoje, eu saberia, né? Por que não? Hoje você tem a oportunidade de vencer, de entender a missão pelo qual Deus te chamou. Talvez a tua missão individual seja conquistar um emprego dos sonhos. Eu não sei, porque tudo, quando você anda com Deus, tudo que você conquista, as pessoas veem Deus em você e glorificam Deus através da tua vida. E tudo que a igreja, a missão coletiva da igreja, avançando e conquistando, conquista, as pessoas veem lá fora e dizem assim: essa igreja é uma igreja de conquista, é uma igreja que está cumprindo a missão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, não tenha medo. Nós vamos começar uma conquista agora na igreja, que é a oração por 3, é uma missão de Deus para essa igreja. E nós vamos orar por várias pessoas. Teremos grupos de 3 e vamos orar, cada grupo de 3 vai orar por 9 pessoas. Nós estaremos entrando com os GCs já a partir do próximo mês. Esse mês ainda a igreja vai conhecer os líderes dos GCs. A conquista começa a se desenrolar, a missão começa a ser cumprida. Mas a palavra de Deus diz: não tenha medo. Eu cheguei na igreja, minha igreja vem todos os cultos, participa de tudo, dos cultos, mas não quer crescer. Agora mesmo temos o ingresso, 2 domingos, 11 e 19, 12 e 19. Como assim, pastor? Para que o ingresso? Para você conhecer a igreja onde você está, para você saber da história da sua igreja, de como ela foi fundada, você saber de onde é o pastor, você saber o que a igreja exige, qual é tudo da igreja, para você perguntar,
Isso gera crescimento. Se eu perguntar para você que veio de outro ministério, eu não sei perguntar quem é o pastor, você fala, é o Pedro. Legal. Pedro veio de onde? Eu não sei. Essa igreja nasceu de onde? Ah, não sei. Você está lá há 20 anos e não sabe a origem da sua igreja. Você não sabe o que essa igreja prega de verdade. Você não sabe o que essa igreja acredita. É falta de conhecimento. E a Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu digo também, queridos, a falta de tempo, a negligência, se achar incapaz, é justamente isso, porque não busca, porque não procura crescer. Se eu fizer uma pergunta aqui hoje, eu tenho certeza que um ou dois vai levantar a mão, outros não. E a pergunta é, quantos já leram a Bíblia toda aqui? Estão vendo? Por quê? Eu desafio você a ler a palavra. Por quê, pastor? Porque nela contém as palavras da vida. Nela contém a verdade. Nela contém, queridos, a tua herança e tantas outras coisas mais. Não tem como andar com Cristo sem ler palavra, sem crescer. Essa palavra que está saindo desse altar te alimenta. Mas saiu do altar, ela vai para onde? A palavra do Senhor é uma fonte inesgotável. E Deus quer falar contigo. Não seja negligente nisso. O inimigo da missão está trabalhando e impede as pessoas de avançar. Você acha que será fácil instituirmos a oração de 3, colocarmos grupos de 3 orando por pessoas e fazendo todo o processo? Você acha que será fácil? Não será. Por quê, pastor? Porque você acha que o inimigo já não está trabalhando para pessoas arrumarem intriga, pessoas não participarem, para pessoas e terem argumentos diabólicos para não participar? Você acha que Satanás já não está dando argumento para as pessoas que estão com o coração fechado ou estão com alguma outra coisa em mente? Claro que já. Claro que já. Por quê, pastor? Porque essas pessoas não têm conhecimento. E quando não têm conhecimento, viram brinquedos de Satanás. Os seus sentimentos ficam frágeis. Vocês estão entendendo? Esta igreja tem que ser uma igreja que ensina, para que você saiba se defender dos dardos inflamados do diabo, para que você não desanime, para que você continue andando, caminhando e vencendo. Essa igreja será conhecida como igreja dos vencedores. Não vencedores porque põe a mão, não, vencedores porque conhece o Deus que você serve. Uma igreja que conhece o Deus que serve. Uma igreja que tem intimidade com esse Deus. Uma igreja que conhece o Deus da palavra, não só de ouvir, mas de andar com Ele, de caminhar com Ele. E tudo aquilo que você tocar prosperará. E as pessoas perguntarão de onde vem, e você vai dizer, vem do Senhor. A glória é dele, a honra é dele. Eu vejo Deus trabalhando neste lugar. Talvez o que você não está vendo, eu estou vendo pelos olhos da fé. Eu vejo Deus trabalhando na vida de pessoas nessa igreja. De pessoas que estão disponíveis para Ele, para ouvir o chamado e ouvir também a missão. E principalmente Ele dizendo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé. Vou dizer uma coisa para você. Quando tudo parece perdido, quando tu está procurando Deus, onde é que está? Estou precisando. Quando você se sentir sozinho, é uma mentira do diabo. Por quê, pastor? Porque a palavra diz, jamais te deixarei, nunca te desampararei. Foram as circunstâncias que te engoliram. Mas ele diz, clama a mim e te responderei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje, igreja? Você tem ferramentas fantásticas que Deus te deu para vencer, para romper, para conquistar, para ir além.
E nós vamos bem assim. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Feche teus olhos, baixa tua cabeça. Eu quero deixar o altar aberto, Pai, para você. Porque o lugar da oração, o lugar da entrega é no altar. Talvez você não tinha entendido nada. Domingo não tinha vontade do altar, mas hoje você tem. Eu vou lá no altar, o pastor. Não. O altar é do Senhor. O altar é o lugar onde você tem que estar. O altar é o lugar. Você vem e coloca todas as tuas dores, as tuas chateações, as tuas decepções. É o lugar onde você coloca o teu cansaço, falando para Deus. É no altar. É no altar. Enquanto o louvor vai cantar um canto, o altar vai estar aberto para que você venha, para que você se aproxime.